Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar aí a matéria de procedimentos de movimentação, expedição e distribuição de materiais. E hoje a gente vai falar sobre um processo muito importante aí da logística, a movimentação de materiais, também chamado de transporte interno. A movimentação de materiais diz respeito ao movimento de produtos dentro de uma pequena área. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica, por exemplo, isso significa toda a movimentação com o objetivo de repor a matéria-prima da linha de produção e o transporte para diferentes setores ou galpões. Ali dentro, a movimentação dentro de uma fábrica, tá bom? Dentro ali de uma indústria. Deslocamento externos são chamados de transporte. Movimento interno é chamado de movimentações de materiais, tá? Movimentação ou manuseio, tá bom? Então, vamos ter aqui o manuseio, tá bom? Então, movimentação diz respeito à logística, trata bem assim, tá? Movimentação interna e o transporte como sendo a movimentação externa, levando de um lugar para o outro, tá bom? Essa movimentação não deve levar em conta apenas o espaço e o tempo em que os produtos são movimentados, mas também o aspecto humano, certo? Afinal, alguém precisa movimentar esse material, tá bom? Por mais automatizada que seja a operação, tá bom? Em uma visão mais otimista, o ideal é que toda movimentação de material, o correto mesmo, a legislação seja feita de forma segura, tá bom? Com baixo custo, na hora certa, com acuracidade. O que é isso? Material correto, na quantidade correta, para o local correto, certo? E sem danos ao material, certo? Afinal, a gente está falando aí, se qualquer dano no material, isso é custoso, tá? E para conseguir alcançar esse cenário, existem algumas estratégias, técnicas e ferramentas específicas. O custo, olha para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos o custo de movimentação é estimado aí em torno de 20 a 25% do custo total ali da manufatura, certo? Essa proporção varia em função do tipo de produção e do grau de automação nas funções de movimentação. Beleza? Então, a gente está falando de algo super importante dentro da armazenagem, dentro do processo logístico, da cadeia de suprimentos. É a questão de movimentar o material lá dentro, certo? E para que por que otimizar a movimentação de materiais? A gente tem a redução de custos, aí a gente tem a utilizar, por que a redução de custo? Ao utilizar equipamentos mecânicos para movimentação de materiais, o custo com mão de obra ele é reduzido. Isso é um movimento aí bem claro, né? Além disso, uma boa logística interna, aquela questão da movimentação, armazenagem. Quando a gente fala de logística interna, a gente está falando de tudo isso. Movimentação, armazenagem. Também reduz a perda de materiais e o número de acidentes, certo? Porque acidente é custoso para a empresa. Além de ser uma perda do capital humano, isso é custoso, tá? A gente também está falando do aumento de capacidade produtiva. Otimizar é aumentar a minha capacidade produtiva, certo? Boas práticas aí na movimentação de materiais geram mais rapidez, certo? Em todo o ciclo produtivo, o que permitirá o aumento da capacidade produtiva. Repensar o layout industrial, para quem não sabe o que é layout, é o desenho, certo? Da companhia, aproveitando todo o espaço disponível que está ali no galpão, tá? Isso ajuda muito nessa otimização, na utilização da capacidade
na capacidade produtiva. Se eu alugo um galpão, se eu tenho um galpão ali, eu tenho que fazer com que o meu desenho industrial seja otimizado de modo a utilizar ele de forma eficiente, certo? Como que eu vou, como que eu estou armazenando meus produtos, certo? Será que ele está ocupando espaço que não deveria estar ocupando? Será que a empilhadeira consegue movimentar ali? Será que eu consigo fazer uma gestão desses itens, desses materiais? Será que é seguro para o meu funcionário, para o meu colaborador ali? Então é isso que eu tenho que pensar. Quando eu penso em layout, tenho que pensar tudo isso, tá bom? Isso aumenta a minha capacidade produtiva, né? Que é muito mais fácil também, facilita também na hora de eu estar tirando a mercadoria, na hora de eu estar tirando, na hora de eu estar colocando. Como que eu faço essa estocagem, essa armazenagem, né? Melhores condições de trabalho. Tá? Então, otimizar as rotas de empilhadeiras, por exemplo, vai garantir mais segurança e menos esforço para o trabalhador, né? Criando aí essas condições ideais, né, de trabalho, né? Fazer o desenho onde a empilhadeira pode passar, de modo que ela se movimente mais eficiente, que ela não precise se movimentar tanto, rodar desnecessariamente pela empresa também. Isso traz mais segurança também e menos esforço aí para o colaborador, né? Certo? Ela tem que ter ali a sua rota, seu tráfego, sua estrada, sua via. O mais correto, sua via, né? Onde ela vai passar na companhia. Tá? E outra forma, por que otimizar? Tá? A melhor distribuição. A reorganização do layout industrial irá melhorar a distribuição de equipamentos, produtos e pessoas na operação, certo? Isso vai gerar um ambiente muito mais produtivo e agradável para se trabalhar. A gente usa a gente pode usar como exemplo de questão de layout, que é muito legal, não de uma indústria, mas a gente pode usar um exemplo aí de uma empresa que preza muito pelo desenho industrial de como a operação vai se desenhar, de modo que como que o equipamento vai estar, onde o equipamento vai estar, onde que o funcionário vai estar, onde os produtos vão estar, onde a gente consegue ver a cozinha do McDonald's. A cozinha do McDonald's tem um desenho industrial, certo? Aquela chapa tem que ficar ali. O colaborador que movimenta a chapa vai movimentar, vai pegar lá a batata, vai mexer ali com a batata frita. Como que vai ser esse movimento, né? Essa distribuição na hora de levar o produto? Será que ele tem que movimentar muito na hora de estar levando ali para a bancada, na hora de estar montando, para passar para outra pessoa, para passar o lanche, para colocar o lanche, colocar o picles, certo? Até tá levando para a bancada, será que ele tem que movimentar muito? Então essa é a distribuição, o layout faz parte ali, a posição dos equipamentos, aonde as pessoas vão estar, o mínimo esforço, tá? E aonde os produtos também vão estar, tá bom? Então, isso quando a gente fala de otimização. Por que otimizar, certo? E aí que entra os princípios, e agora a gente vai entrar, quando a gente fala de movimentação, a gente tem os princípios básicos, tem as regras básicas dessa movimentação de materiais. A gente tem aí, no mínimo, 10 princípios que a gente vai fazer um apanhado geral, tá bom? Então, que jeito que eu vou garantir com que a minha movimentação, os meus materiais sejam movimentados ali de forma correta, de forma que eu tenha uma otimização nessa movimentação? Para isso, eu tenho alguns princípios básicos Nossa, pessoal, escrever princípios
da movimentação de materiais, certo? Primeiro princípio, tá? A gente tem o princípio do planejamento. O que diz esse princípio? Toda movimentação de materiais deve ser resultado do quê? De um plano no qual as necessidades, os objetivos de desempenho e a especificação funcional dos métodos propostos estejam totalmente definidos desde o início. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar desde o início, antes de começar, certo? O plano deve ser desenvolvido aí por meio de consultas entre o planejador, os usuários e os beneficiários. E em consultas entre o planejador, os usuários e os beneficiários aí do equipamento empregado, tá bom? O sucesso de um planejamento de um projeto de movimentação requer uma equipe formada por fornecedores, consultores e usuários especialistas na área de gerência, engenharia, sistema de informação, finanças e operação, porque são todas essas áreas que são envolvidas aí. A movimentação de materiais não é apenas uma coisa que envolve a logística, a gente está falando de áreas de engenharia, sistema de informação, afinal eu preciso de um sistema de informação importante para poder gerenciar essa cadeia, tá? Finanças, que a gente está falando aqui de custos, tudo é custoso, tá? E redução de custos, né? E a operação em si, como que a empresa vai funcionar, como que a minha operação vai de fato funcionar. Então, todas essas pessoas aí são essenciais no planejamento, tá? O plano deve refletir o quê? Os objetivos estratégicos da empresa e as suas necessidades imediatas, tá bom? Então, esse é o princípio do planejamento. Quando a gente fala de movimentação de materiais, o primeiro princípio é planejar. O que eu quero? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é o quê? Reduzir custo, melhorar a distribuição. O que eu quero? Qual que é o meu negócio? Como é que ele tem que funcionar? Então, eu tenho que envolver aí que sistema de informação que eu vou colocar para gerenciar tudo isso, tá? Princípio 2. O princípio da padronização. Os métodos e equipamentos empregados ali na minha cadeia ali, no meu chão de fábrica ali, precisam ter a menor variedade possível, certo? Eu preciso de um padrão, tá? Isso ajuda a criar de fato um processo organizado para aumentar a eficiência do negócio. Eu preciso ter procedimento. Quando eu falo de método, eu preciso ter procedimento. Como que a mercadoria entra na minha companhia, certo? Como que ela vai ser armazenada? Onde ela vai ser armazenada? Como ela vai ser armazenada? Eu tenho que ter processo, certo? Eu tenho que ter esse padrão. A padronização também se aplica às cargas, pois assim todos os equipamentos disponíveis poderão atender à carga especificada, certo? É importante que a flexibilidade não seja sacrificada em prol da padronização. A gente fala às vezes muito de padronizar um processo, a gente às vezes acaba pensando, às vezes não acaba tornando o processo flexível, às vezes acaba a gente criando uma burocracia desnecessária, tá bom? Ou seja, é necessário equilibrar esses pontos, de modo também que não seja nada feito ali atropelado, que fuja aí da regra da companhia, tá bom? Por exemplo, aí a gente tem como exemplo, o acesso a alturas e trânsito dentro das instalações não pode ser prejudicado pela padronização. Vou lá e coloco ali que minha altura, vamos supor, a minha altura necessária é tanto, mas aí de repente chega um caminhão ali que a altura é maior. Será que eu planejei isso? Tenho que verificar isso, né? E a questão, será que eu posso, tal veículo, tal equipamento, que é importante, eu vou conseguir movimentar dentro daquele espaço? Dentro daquele espaço, tem que pensar nisso, tá? Na hora de padronizar. A gente cria um procedimento, mas às vezes acaba não refletindo aquilo que eu tenho realmente na companhia, né? Tá? Princípio 3.
o princípio do trabalho, tá? Os tempos de cada movimentação devem ser medidos e estudados. A gente está falando, quando a gente movimenta, é importante ali o cara da logística ali, o cara que trabalha em custo, calcular ali quanto tempo vai ser utilizado ali para movimentar de um lado para o outro, viu? A gente precisa ser medido, precisa ser estudado, porque tempo é dinheiro, né? A missão é reduzir ao máximo o tempo de execução de cada tarefa, tá? Para poder obter o maior rendimento das máquinas, aumentar a produção e, consequentemente, a rentabilidade do processo. Quando eu falo eficiência no uso das máquinas, normalmente, vamos supor, uma empilhadeira, ela é movida ali a gás, certo? Eu tenho ali um bujãozinho ali atrás e, dependendo da forma, quanto tempo utilizar, eu estou gastando um gás desnecessário para uma movimentação ali que eu não precisava dar tanta volta. Então, eu preciso trabalhar qual que é a via que ela vai circular, por quanto tempo ela vai movimentar de uma ponta para outra, da produção até a minha armazenagem, certo? Eu tenho que calcular isso, tá? E aí a gente traz rentabilidade, né? Assim, todo o tempo ocioso também deve ser eliminado, aquele tempo parado, certo? Um equipamento não utilizado, um operador que precisa esperar para executar uma tarefa, são exemplos de desperdício. Tipo, o cara tem que esperar o outro cara usar a empilhadeira ali para mim conseguir entrar com a empilhadeira ali para passar. Tá correto isso aí? Às vezes o desenho está errado. Ou será que o outro utilizou todo o tempo, tá utilizando um tempo a mais ali e eu tenho que ficar lá esperando? Complicado, né? O princípio do trabalho se aplica universalmente desde a movimentação mecanizada em uma fábrica até qualquer modal de transporte. Depois a gente vai entrar o que seria os modais de transporte, os tipos de transporte, que a gente está falando aí de transporte externo, tá? Esse princípio é melhor implementado por um planejamento de layout apropriado, a localização do equipamento de produção e um arranjo físico que corresponda ao fluxo de trabalho para minimizar as distâncias que devem ser percorridas pelos materiais durante o processo. É aquilo que eu falei antes. Será que o cara não tá percorrendo ali caminho longo? Será que não tem uma facilidade ali, a rota, a via? Será que não pode ser simplificado ali? Porque às vezes onde ele está passando, o cara tem que ficar esperando ali o outro rapaz enquanto movimenta, cria um trânsito desnecessário e um trabalho, aí gera um excesso de trabalho e um tempo, o cara que está esperando ali ocioso, que é desperdício, tá certo? A gente depois tem o outro princípio, o princípio ergonômico. Aí a gente entra na questão de saúde e segurança do trabalhador. Afinal, como eu falei, a movimentação do material não envolve só aspectos materiais, não, aspectos mecanizados. A gente está falando de aspecto humano. Então é aí que entra o princípio ergonômico. Para quem não sabe, a ergonomia é a ciência que estuda a adaptação das condições de trabalho às atividades do homem. Assim, é preciso reconhecer e respeitar as limitações humanas, né? Ao projetar as movimentações dentro da fábrica. Os equipamentos devem auxiliar na eliminação de movimentos repetitivos e que causem trabalhos excessivos aos operadores. Tá? Além disso, a segurança do trabalhador deve ser sempre colocada em pauta. Tá? Então, a via ali, só a empilhadeira tem que passar. Onde pode circular pessoas? Será que é correto circular pessoas aonde passa uma empilhadeira? E será que ele não está muito tempo ali fazendo aquele movimento repetitivo ali? Mexe com a alavanca, levanta material. E aí, será que ele está com a postura correta? Ainda mais tem empilhadeiras que vai até muito alto. Será que ele está posicionado de uma maneira correta? Tá? Então, a gente envolve aí segurança, a questão de saúde e segurança do trabalhador, que é o princípio ergonômico. Tá? Depois, a gente tem um princípio, esse eu falo que é uma das... Quando a gente fala de armazenagem, a gente sempre lembra disso, né? O princípio... Opa! Não saiu legal aqui não. Da carga única. Ou, traduzindo,
a unitização. Esse aí é um sistema, um princípio básico, né, para um bom sistema aí de armazenamento e movimentação de materiais, né? Quando a gente fala aí, o objetivo é conseguir atingir o nível máximo de densidade da armazenagem, mas é importante pensar em questões como acessibilidade e facilidade a encontrar e selecionar certos itens, tá? Não adianta também eu querer empilhar um item lá em cima ali, um item super pesado ali, que vai ficar super difícil de tirar, né? Ocupações verticais possibilitadas através de empilhadeiras são ótimas para obter o máximo aproveitamento da área, facilitando e organizando o fluxo do local, tá? Mas vamos traduzir aqui. O que é esse princípio da unitização da carga? Vamos supor. Pera aí, pessoal, falei coisa errada aqui, viu? Eu vi que eu tava falando coisa errada. Repete, vamos voltar tudo de novo. Vamos lá. O princípio da carga única, tá? A gente falou sobre a utilização de espaço, tá? Então a gente volta aqui, esquece tudo que foi falado, tá? Unitizar, que é a questão da carga única, né? Significa agrupá-la durante um intervalo de tempo para facilitar a armazenagem e movimentação. Isso pode ser feito na forma de pallets ou containers, ou seja, colocar tudo junto, agrupar os mesmos itens, né? A movimentação de cargas unitizadas facilita o trabalho do operador, já que exige um menor esforço e trabalho. Acho que todo mundo aqui sabe o que é um pallet, né? Pallet é um negócio tem tanto de madeira ou de plástico, tá? Eu já trabalhei numa indústria que fazia esses pallets de plástico. E para que serve isso? Isso serve, facilita desde a armazenagem e a movimentação de materiais. É em cima desse pallet, que é essa peça, aqui a gente pode chamar de peça, de plástico ou de madeira, muito comum de madeira, que eu vou unitizar minha carga. Eu vou colocar várias cargas num pallet só, tá? De um mesmo item. Depois eu vou passar aqui uma fita, um protetor, tal, de modo de ficar tudo junto e o cara poder vir aqui com a empilhadeira e armazenar ali de forma correta, tá movimentando ali. Já pensou se eu preciso ficar tirando uma caixa um de cada vez? Não, eu tenho que agrupar esses itens, né? Já pensou? Precisa aqui uma carga, vamos supor, por exemplo, sabão em pó, aí de uma indústria aí que tem Amparo, tá? Que jeito que ele armazena isso? Ele coloca várias caixas fechadas, que dentro dessas caixas tem várias caixas também, as caixinhas pequenas, com o sabão em pó, né? A gente tem uma caixa ali com, cada caixa, vamos supor, tem 10 unidades, um exemplo, tá? Hipotético. Eu vou lá e coloco ali em torno aqui de, um exemplo aqui, um pallet depende, tem que ver o quanto que é o espaço também que você vai armazenar, tá? Eu posso colocar aqui umas 20 caixas, um exemplo, tá? E dentro, essas 20 caixas que vão ser colocadas ali num determinado espaço, vão ser colocadas ali, a empilhadeira entra aqui por baixo, levanta, armazena no local devido, tá? Depois, quando eu preciso movimentar, eu tiro ela também, vou colocar isso num caminhão também, coloco com pallet de tudo, é o lote, né? Eu unitizo ali por lote de materiais, tá bom? Então, isso é o princípio da carga única, para trazer aí um tempo um tempo melhor na hora de eu estar movimentando, tá? E também facilitar aí o espaço, o uso do espaço na hora de armazenar e também facilitar na hora de movimentar, tá bom? A gente tem aí o princípio 6, que foi aí que eu dei um spoiler, né? Eu acabei falando ali
troquei aqui com a carga única. A gente tem a utilização de espaço. Espaço na companhia é caro. Espaço é caro. Espaço é caro e você tem que aproveitar o máximo possível, certo? Esse daí é o que é um princípio básico para uma boa armazenagem, uma boa movimentação de materiais. Não adianta também eu ter um espaço enorme, mas não saber aproveitar isso. Eu encher de mercadorias, encher de tudo, mas eu não tenho um espaço ali para minha empilhadeira movimentar. Eu não consegui retirar uma carga, que é muito complicado. Será que eu tenho equipamento que eu consigo estar entrando naquelas vielas? Tem empresas que têm vielas muito estreitas, mas ela tem equipamento necessário para isso, tá bom? O objetivo é conseguir o nível máximo da densidade de armazenagem. Afinal, eu tenho um galpão ali que eu quero utilizar até o máximo, tá? Mas é importante pensar em questões como acessibilidade e facilidade na hora de encontrar e selecionar itens, tá bom? Ocupações verticais, mais alto, né? Possibilitadas através de empilhadeiras. São ótimas para obter o máximo aproveitamento da área, facilitando e organizando o fluxo de local. Existem empresas que existem empilhadeiras que não são daquelas empilhadeiras que movimentam ali pelo pátio. Existem empilhadeiras que são fixas ali no determinado corredor, certo? Que ela passa como se tivesse um trilho ali, tem um trilho e ela movimenta apenas naquele espaço. Apenas, ela só entra aquela empilhadeira ali. É própria para aquele corredor. E essas daí são muito adequadas para as empresas que têm uma verticalização muito alta. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem o 7º princípio. O princípio sistêmico ou princípio integrado. Atividades de movimentação e armazenagem, eles devem ser integrados, totalmente integrados, tá? Para formar um sistema operacional coordenado que envolve recepção, inspeção, armazenagem, produção, montagem, embalagem, unitização, seleção, expedição, transporte e movimentação de retorno. Olha, a gente falou aí de padronização, tá bom? Então, essa integração é importante, né? Para que o produto, desde a hora que ele é produzido, que ele é recepcionado, ele entra na minha companhia, ele é inspecionado, a forma que ele vai ser armazenado, como que ele vai ser produzido, como que ele vai ser montado, integrado, tem que ser tudo integrado, tá bom? A integração desses sistemas deve envolver toda a cadeia de suprimentos, tá bom? Incluindo a logística reversa. Afinal, a gente, depois que eu consumo o material, esse produto pode voltar para a minha cadeia, né? Então, essa integração deve incluir fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes. Os níveis de inventário devem ser reduzidos em todos os estágios de produção e distribuição, considerando as variabilidades de processo e os serviços ao cliente, tá? Lembrando? Então, quando a gente fala de nível de inventário, é o estoque alto. Os fluxos de informação e físico de materiais devem ser integrados. Os métodos devem prover facilidade na identificação de materiais e produtos para determinar sua localização e status entre instalações e cadeia de suprimentos. O que a gente está falando disso aí? O código do material. O código do material, a etiqueta do material, ali no próprio código, ela tem que ter uma numeração que indica qual que é o tipo do produto, tá? O tipo do produto, vamos supor, produto 1, matéria-prima, tá? Onde que ele está localizado, a posição dele, 3, coluna, corredor 3, coluna 01, tá? O status dele, tá bom? Então é aí que é formado aí a identificação do material. A empresa tem que ter aí a identificação que através da identificação eu consigo ver para aquela numeração. Opa, esse produto é um produto, uma matéria-prima.
esse produto aqui é da classe é um material secundário, tá? É um material secundário. Ele está na posição, na terceira coluna, no corredor tal, beleza? Então isso tem que estar adequado aqui na nossa etiqueta de identificação, tá? Então por isso que a gente entra aqui no princípio sistêmico, integração, tá? O princípio 8 depois, eu tenho aqui automação. As operações de movimentação, elas devem ser o quê? Mecanizadas ou automatizadas, onde puderem aumentar a eficiência e reduzir custos, tá? Eliminando o trabalho manual, repetitivo ou potencialmente inseguro. Em qualquer projeto que considere automação, os processos pré-existentes e métodos devem ser simplificados antes da instalação de sistemas mecanizados ou automatizados, tá? Cada análise deve eliminar os passos necessários no método. Itens que poderão ser movimentados automaticamente devem ter formas padronizadas ou características que permitem a mecanização ou automatização, né? Não adianta também eu ter ali uma forma ali onde eu não vou conseguir movimentar meu material e ele não encaixa ali onde eu quero, né? Porque o meu equipamento ele só consegue ser automatizado ali se ele tiver um padrão, né? Uma forma padronizada. As interfaces são críticas para o sucesso da automação, incluindo equipamento carga, equipamento operador e comunicações de controle. Depois eu tenho o princípio 9, que é o princípio do meio ambiente. O consumo de energia, geração de resíduos e impacto ao meio ambiente devem ser levados em conta aí na hora de projetar a movimentação de materiais, tá? Sempre que possível, containers e pallets devem ser reutilizados, tá? Ou reciclados após a sua disponibilidade. Já produtos considerados perigosos necessitam de uma atenção extra para proteção contra vazamentos e outros riscos, tá bom? Então, muito importante que esse princípio que a gente envolve aqui, meio ambiente e sustentabilidade, né? E a gente tem o princípio 10, que é o princípio do custo do ciclo de vida. Uma análise econômica aí completa deve considerar o ciclo de vida, que é o tempo de vida, né? Total de toda a movimentação de materiais e sistemas resultantes, tá? O custo desse ciclo de vida inclui todas as despesas que ocorrem entre o instante no qual o primeiro valor é gasto para planejar um novo método de movimentação até a substituição total desse método, tá bom? Desse método, peças ou equipamentos, tá? Esse custo inclui aí o investimento de capital, a instalação, a preparação e a programação de equipamentos, treinamentos, sistema de testes, operação, mão de obra, utilidades, etc. Manutenção e reparos, além de outras despesas, né? Um plano de manutenção preventiva e preditiva deve ser preparado para os equipamentos, tá? Os custos de manutenção e substituição de partes devem ser incluídos aí na análise econômica. Um plano de longo prazo de substituição de equipamentos obsoletos ou equipamentos antigos deve ser preparado. Então tem que considerar ali o prazo, o tempo que vai se utilizar todo esse sistema, tá? Todo esse ciclo ali de toda a movimentação, meus equipamentos, tudo, tá bom? E todos os custos ali deles envolvidos e quanto tempo eu vou utilizar, por quanto tempo ali vai estar me trazendo aí benefícios. E tem que colocar ali minhas despesas, meus custos, minhas despesas que eu tenho com manutenção, tem que ser incluído ali. Para também aquelas manutenções que conseguem ali aumentar o tempo de vida útil ali toda essa operação, tá bom? Então, como que é o gerenciamento? Agora a gente já falou dos 10 princípios, né? Os princípios básicos.
Gerenciamento de equipamentos na movimentação de materiais, tá? A movimentação de materiais ela pode envolver diversos tipos de equipamentos, desde empilhadeiras, paleteiras, guindastes, comboios, gruas. Esses são só alguns exemplos, alguns dos equipamentos móveis que podem ser utilizados em um centro de distribuição, tá? É essencial que o gestor político, o logístico, perdão, saiba a função de cada um desses equipamentos, né? Não adianta também eu querer comprar um equipamento moderno ali e não saber utilizar, não ser adequado ali para a minha operação e eu não utilizar o máximo possível daquilo que ele pode me oferecer, né? E entenda como ele deve ser utilizado aí em cada processo, né? Atentar-se a isso é fundamental para evitar sobrecarga de equipamento e até o mau uso dele. Afinal, a gente está falando também que pode acontecer aí de um equipamento ser utilizado